Capimisa Social é uma instituição de assessoramento, defesa e garantia de direitos. Nós convidamos a nossa parceira Instituto de Direito Coletivo para abordar essa temática, que é uma temática bastante inovadora, para poder falar sobre essa relação com a assistência social e justiça climática. Fiquem à vontade para fazer perguntas, se vocês precisarem, fiquem à vontade para poder falar no chat. Esse percurso formativo vai ficar gravado e posteriormente nós vamos enviar os materiais e a gravação para todos os participantes, tá ok? E também fiquem à vontade para posteriormente encaminhar e-mails, se precisarem de algum auxílio ou de algum esclarecimento sobre a temática. Então, Tati, fica à vontade. Obrigada, Letícia. Obrigada que a Camisa Social acabou passando uma ambulância aqui na rua. Home office tem essas coisas. Muito obrigada, Capemisa Social, pela parceria que já hoje já é de longa data. Nós somos muito agradecidos por essa parceria. Graças à Capemisa Social e DC hoje tem essa capacidade aumentada, né, de atuação, possibilita também fazer esses percursos formativos em conjunto. É sempre muito satisfatório, né, ter entidades que a gente consiga trabalhar juntos, que o objetivo o objetivo comum, né, de garantir de direitos, de assessoramento e da política nacional de assistência social. De fato, é um tema extremamente novo, por isso que a gente está propondo, né, se encaixa ali na caixinha de novos direitos, né, quando a gente começa a pensar a garantir direitos para o nosso público, né, de forma ampliada. Então, hoje a gente vai falar, equalizando um pouco o nosso conhecimento sobre mudança climática, né, então, trazer algumas informações mais técnicas, enfim, mas não se preocupem que nada difícil, é só para a gente estar partindo do mesmo ponto, né? Depois falaremos sobre justiça climática, propriamente, essa relação necessária, né, que a assistência social, né, que o conhecimento da assistência social, que a atuação protagonista da assistência social tem para essa temática, né, para essa garantia de direitos. Então, é um prazer estar falando com vocês, e aí eu vou pedir a Lê e Letícia, por favor, que a gente comece pelo vídeo. Eu acho que é um vídeo foi feito pela ONU, é muito interessante, aí já desperta um pouco os temas que a gente vai falar aqui. Então, se vocês puderem compartilhar a tela com o vídeo, e aí eu sigo no término. Eu acho que está sem o áudio. E também acho que a velocidade está... Pessoal, tem alguém que está ouvindo? Tá com áudio do vídeo? Não, né? Não. Só um minutinho, por favor, que hoje não sei o que está acontecendo. Hoje não é o dia. Agora saiu o meu som, né? Fazer um teste pelo da Letícia para verificar se no dela o som
Você viu ali no chat, Ivone, ela disse que acha que precisa marcar, incluir som do sistema. Vê se tem essa opção para você, incluir som do sistema. Agora vai. Foi, tá saindo. Aí, só se puder aumentar. You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct in 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors. That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Bom, a proposta de trazer esse vídeo, que foi feito, inclusive, pela ONU, né, na verdade, é uma sátira, né? É como um dinossauro indo falar no parlamento, falando assim, olha, eu entendo sobre extinção, e vocês, da humanidade, nós temos a desculpa de termos tido um meteoro, né? E vocês, a humanidade, estão construindo a sua própria destruição, né? Eu vou pedir, então, meninas, para vocês compartilharem a apresentação já na segunda tela, porque a mudança climática, ela não é novidade para o planeta, né? O planeta ele já esquentou e esfriou diversas vezes, né? Nós tivemos já catalogados no mínimo 4 extinções, né, de vida no planeta antes inclusive da chegada de nós humanos ao planeta, né, do nosso desenvolvimento. Então, por que a gente fala tanto sobre mudança climática, já que o planeta, né, já aconteceu isso outras vezes, enfim, não é novidade. A questão é que a mudança climática ela é prejudicial para o planeta, obviamente, para as espécies aqui existentes, mas principalmente para o humano, né? Porque se mudar de tal forma, a maneira como hoje nós vivenciamos e estamos no planeta também será fatalmente, e aí utilizo a palavra fatalmente de propósito, né? Porque a gente está caminhando aí
para uma redução significativa de toda a forma de vida como hoje conhecemos, né? Redução de biodiversidade, redução da nossa capacidade de produzir alimentos na sua diversidade, né? Redução, enfim, de espaço de terra, né? Com o aquecimento, o aquecimento global, isso aumenta o nível do mar, variação de onde chove e onde faz seca, enfim. Então, o aquecimento é novidade para o planeta. Isso é prejudicial para nós, seres humanos, e para toda a biodiversidade que hoje está preparada, né, para esse modo de vida, da forma que a gente compreende. Então, a gente trouxe, né, então, esse vídeo do dinossauro falando no parlamento exatamente para dizer, olha, acontece, mas não é a opção mais inteligente optar, né, escolher a sua própria extinção. Meninas, vocês podem compartilhar a apresentação? Perfeito. Aí só, se puder, já ir para o terceiro slide e, se puder, ampliar a tela. Por que devemos nos preocupar com a mudança climática atual? Dá mais um clique. A Terra é um sistema onde tudo está conectado. Mudanças em uma área podem influenciar mudanças em todas as outras. Quando a gente fala, né, na necessidade de redução das emissões de gases de efeito estufa, quando a gente fala em relação às consequências do uso de produtos derivados de fósseis, né, ou seja, petróleo, grande quantidade de borracha que nós temos, plástico, enfim, quando falamos sobre a necessidade de combate às queimadas em decorrência daquele estoque de carbono ali acumulado e também da emissão pela fumaça, pela fuligem, por toda essa alteração que ocorre no planeta, não é porque a queimada está acontecendo, né? Existe uma queimada na Amazônia que o Brasil será impactado diretamente em decorrência daquela queimada específica. Esse ato que acontece em qualquer lugar do mundo, né, ele pode ter consequências em um lugar muito distante daqueles. Eu acho que tem uns 2 anos, talvez, eu não sei se vocês lembram, quando São Paulo escureceu, né? Estava tendo um período de grande seca na Amazônia, e essa grande seca ocasionou muitas queimadas, mas as queimadas em decorrência da seca propriamente, não queimadas criminosas, e toda aquela fumaça, né, toda aquela fuligem, enfim, todo aquele material particulado escureceu a cidade de São Paulo, com distância quilométrica. Esse é um exemplo dentro do nosso país, que é continental, mas os atos, né, enfim, as ações de uma determinada localidade, elas têm efeitos no planeta, elas podem potencialmente ter efeitos no planeta todo, exatamente por essa interligação do sistema que o nosso planeta possui, né? Então, existem correntes aqui no nosso litoral que levam diretamente para a Ásia, por exemplo, né? Existe nós temos até, inclusive, um brilhante trabalho sobre os rios aéreos, né? Então, nós temos uma corrente aérea que vem da Amazônia e desce por toda a cordilheira, equalizando as chuvas nas nossas regiões. Enfim, o nosso planeta, ele essencialmente está totalmente conectado. Então, o que transforma, né, a nossa atuação necessariamente também conectada. Porque não adianta só... se o Brasil batesse o recorde, né, de proteção ambiental, de
de redução de gases de efeito estufa, ainda assim, nós ainda sofreríamos as consequências desse efeito estufa se nenhum outro país também o fizesse. Então, essa atuação conjugada, ela é primordial, né? Então, por isso, é tão importante que os países eles se comprometam, né, com essa necessidade, num primeiro momento, de equalizar o que emite. O planeta ele tem uma capacidade de absorção, né, do CO2. Né? Então, chegarmos a um ponto que a gente não exceda a capacidade que o nosso próprio planeta tem de absorver esse CO2. Mas a gente já está num ponto que a gente precisa não só equalizar, a gente precisa reduzir a quantidade de gases de efeito estufa que já estão no nosso planeta. Ale, por favor, passa mais uma. Está pequeno, né? A apresentação é do Climate Watch, essa tabela é uma referência, na verdade, quando a gente está falando de mudança climática, mas é só uma cronologia da urgência que nós temos nos últimos anos. Né? Essa linha de tempo aí, ela inicia em 1990 e vai até 2019, em relação às emissões por países de gases de efeito estufa. Sem sombra de dúvida, o campeão é a China, né, seguido dos Estados Unidos, e o Brasil está aí na sexta ou sétima posição em relação à emissão de gases de efeito estufa. Muito pelo tamanho, né, pelo tamanho desses países, você tem a industrialização, você gera uma grande emissão, mas no caso do Brasil é em decorrência das queimadas, né, da nossa mudança na forma de uso da terra e também da nossa produção nossa produção agrícola, né, especificamente bovino, enfim, de gado, né, de uma forma geral. Essa tabela, na verdade, mostra que todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento, mas com economias significativas, são os verdadeiros responsáveis pelas grandes emissões de gases de efeito estufa. Né? Então, você consegue colocar numa mesma linha, né, de acompanhamento. Se eles são os grandes responsáveis, são eles também os grandes responsáveis por buscar essas soluções. Né? Então, quando a gente coloca os países na régua de emissões, a gente também potencializa a nossa possibilidade de cobrar por mudança. Né? Ale, pode mudar, por favor. No caso brasileiro, né, quais são as nossas principais causas das emissões de CO2? Né? Esse segundo, do lado direito, vocês estão vendo um quadrinho, que é um quadrinho que, na verdade, mostra desde 1750 até 2019, o Carbon Watch, a última análise que eles disponibilizam para a gente é de 19, então temos aí uma defasagem de 3 anos, mas ela ainda está crescente. A gente percebe que no último século, né, aqui no finalzinho, porque eu não mexo na coisa, mas do lado direito vocês percebem que tem um pico muito significativo a partir de 1950. Né? Só historicamente foi a partir de 1950 a gente tem um uso muito mais intensivo de plástico, né? De plástico e dos seus derivados, né? Que não só na sua produção, ou seja, essa extração de material de origem fóssil, né? Que é o plástico, enfim, que é o petróleo, que é a gasolina, é um dos grandes responsáveis pelas emissões que hoje nós contabilizamos. Então, nos últimos 50 anos, a gente teve esse pico de emissões de gases de efeito estufa. O que isso significa? Que num período tão curto, de 50 anos, eu acho que tem um áudio aberto.
num período tão curto de 50 anos, a gente saiu de uma exposição que o planeta conseguia dar conta, né, das emissões de gases. A gente emite gás de efeito estufa no cotidiano, né? O boi emite metano, por exemplo, que tem uma potencialidade uma potencialidade muito maior do que CO2. Então, assim, naturalmente a gente já emite, só que o planeta estava equilibrado até mais ou menos 50 anos atrás. Quando o nosso consumo, né, enquanto sociedade mundial, se intensifica, e se intensifica principalmente para materiais que têm origem fóssil, né, petróleo, essencialmente, você tem esse grande pico de emissões de gases de efeito estufa. E o que isso acontece? Na verdade, a gente está criando uma capa no nosso, né, na parte aérea do nosso planeta que impede, né, ou que dificulta, não impede, mas assim, que dificulta o esfriamento do planeta, né? A proximidade com o Sol, enfim, entra o calor e o calor sai, né? O calor entra quando a parte do planeta está próximo do Sol, né? Quando a parte do planeta volta, fica né? Faz a rotação, né? Faz o 360, essa parte que está mais afastada do Sol, ela esfria e, consequentemente, eliminaria essa absorção do calor vindo do Sol. Quando a gente cria essa capa, que se chama, que é o efeito estufa, por isso o efeito estufa, que a gente concentra o calor dentro do planeta, isso que gera toda mudança, né, que esses últimos 50 anos tem se intensificado para o nosso habitat normal. Enfim, então, feito essa introdução, quais são aí uma questão só de conhecimento para a gente, o que o Brasil precisa investir para conseguir contribuir, né, com essa redução de gases de efeito estufa, ou seja, quais são as nossas maiores causas de emissão, né? A nossa maior causa é a nossa forma de uso da terra e o nosso desmatamento. Mudanças de uso da terra é você passar a utilizar né, a terra para criação de gado, monocultura de determinada plantação, enfim, ou o desmatamento propriamente. Mudança do uso da terra também inclui as queimadas, né, os incêndios florestais. A nossa segunda contribuição enquanto país na nossa agropecuária, né? A nossa quantidade bovina, principalmente, né, que é a nossa principal criação animal aqui, produz, como eu tinha falado antes, o gás metano na sua digestão, tem uma questão técnica lá, enfim, que é muito mais prejudicial que o CO2 propriamente, que ele tem além de ter um impacto maior, ele demora mais tempo para sair do ambiente. A nossa forma de energia, a nossa contribuição também em relação ao uso de transporte e eletricidade, só faço uma ressalva aqui, que a eletricidade no Brasil ela é considerada uma energia limpa, 83% da nossa energia provém das hidrelétricas, né, essencialmente. Então, a nossa energia, em comparação com a europeia, com a Europa e com os Estados Unidos, é uma energia limpa, né, mas não deixa de ser também uma questão a estar, né, no nosso radar de preocupação, uma vez que 83% significa que 17% da nossa energia não é limpa, né? E a gente tem um direcionamento nos últimos anos para a inclusão na nossa matriz energética também de meios de produção de energia que são altamente poluidores, como as usinas termoelétricas, né? Que produzem energia a partir da queima
principalmente carvão, enfim, né? Então, a partir da energia trazida pela queima. E o quarto e último item, a última causa, na verdade, mas não menos importante, são os processos industriais e os resíduos produzidos. Né? Os resíduos, nesse item, eles representam 4% da nossa emissão, né? Entretanto, em estado crescente. Então, caminhar para reciclagem, caminhar para uma redução de produção de resíduos, isso também é contribuir com a mudança climática, né? Não consumir é a melhor forma de reciclagem que existe, né? Porque você não produz aí o resíduo. Alê, por favor. Tatiana, mas ok, né? E aí, o que o efeito climático traz, então, né? Não mudou para mim, não mudou para mim. Travou? Eu fiz essa introdução, então, para a gente equalizar esse conhecimento sobre mudança climática, para a gente intensificar a questão dos últimos... Estamos tentando aqui passar. Não, está ótimo, eu estou fazendo só um panorama anterior, aguardando vocês, inclusive. Trouxe esse início, né, para a gente entender qual que é o problema da mudança climática, como é que isso diz respeito também à nossa atitude individual, com certeza, mas enquanto política pública... nossa mudança enquanto política pública, nossa mudança enquanto produção, inclusive, da iniciativa privada, né, uma produção responsável, o uso de meios de energia renováveis, uma redução do uso de produtos de origem fóssil, né, redução, se não eliminação do uso de origem fóssil, né, de borracha, plástico, enfim. E também, claro, né, redução, se não também eliminação ao mínimo do uso de combustível de origem fóssil, né? E aí, além dessa necessidade, né, além da questão da mudança climática, eu trouxe a questão que os grandes contribuidores para essa mudança climática não são aqueles que são os reais e mais atingidos, que são os vulneráveis. A gente viu naquela linha de contribuição, lá no slide 3, mais ou menos, que são os países desenvolvidos ou os países em desenvolvimento com grande economia que são os principais colaboradores, né? Então, quando a gente vai pensar em meios de mitigar, de reduzir esse impacto para a sociedade de uma forma geral, uma vez que o impacto todos nós sentiremos, a gente tem que ter esse olhar que os principais responsáveis pelas emissões também devem ser os principais responsáveis pelas soluções, né? Por buscar e achar as soluções e não colocar isso na vulnerabilidade, né? Nos vulneráveis para achar essas soluções. Enfim, então a intenção do início da apresentação era chegarmos a essa conclusão, e aí eu estou aguardando voltar a apresentação para a gente continuar aí falando especificamente sobre os efeitos da mudança climática, e aí falar, né, da justiça climática, que tem essa base do início que eu falei, sobre a responsabilidade dos maiores emissores também por buscar as soluções, e trazer concretamente, né, o que a mudança climática pode trazer para nós que atuamos na assistência social. Então, eu dei um spoiler dos próximos slides, na verdade. Se vocês quiserem já fazer perguntas, a gente pode ir permeando, fiquem completamente à vontade. Eu, inclusive, adoro perguntas, porque me coloca assim, não, deixa eu pensar sobre isso. Enfim. Lê,
e Alê. Conseguimos? Tati, tô tentando aqui. A Alessandra tirou do dela. Estamos aqui na luta. Só um minutinho. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, então com certeza é ao vivo a apresentação, né? Porque só ao vivo que acontece essas coisas, né? Se a gente tivesse editado, né, gravado e apresentado, não estaria acontecendo nada disso. Falta só um pouquinho, que aí vocês estão dando spoiler, né? Vê se vocês conseguem colocar no slide 6, por favor. Perfeito. Uma outra questão, né, para esse conhecimento sobre mudanças climáticas, além de ser um ODS específico, né, previsto especificamente, é trazer essa discussão é uma discussão mundial, é uma discussão, os grandes financiadores, eles estão com essa preocupação, vocês terem esse conhecimento também, esse material também, quando vocês forem escrever projetos buscando recursos para as suas próprias instituições. Quando a gente consegue adequar, né, a nossa realidade uma realidade ampliada, que é a realidade de mudança climática, de justiça climática, a gente também demonstra para o investidor o quão inserido está a nossa atuação, né, nessa grande preocupação mundial. Então, além de trazer esse conhecimento para a gente, além de a gente conversar sobre ele, oportunizar que ele seja inserido dentro dos projetos os projetos que vocês buscam recursos para as atividades de vocês. Sempre falar de ODS valoriza a própria apresentação para o investidor. E se colocar essa cereja de bolo, né, da justiça social dos projetos também é um grande diferencial. Então, um dos motivos também da gente estar trazendo esse tema para conversar com vocês é colocar essa cereja de bolo quando vocês estiverem falando com seus investidores, porque a mudança climática afeta diretamente o nosso público, o público mais vulnerável. E aí, trouxe alguns efeitos da mudança climática, alguns efeitos mais concretos. Por exemplo, a variação climática, né, esse aquecimento global, ele tira esse equilíbrio planetário, esse equilíbrio sistêmico, né? Então ele amplia, por exemplo, períodos de seca, né? Então determinada região que tradicionalmente sempre tinha secas no período, sei lá, janeiro, fevereiro e março, já é possível observar, né, uma variação, se a gente colocar, claro, né, em um período, nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, enfim, de ano passado, né, ano passado é verdade, teve uma seca maior. Isso é um sintoma, mas a análise mesmo ela precisa ser em períodos mais ampliados, porque ter seca de forma esporádica também, isso faz parte do planeta, né? O planeta não é um relógio pontual britânico, enfim, isso acontece. Mas quando você coloca numa perspectiva de uma temporalidade maior, você percebe que regiões que antes tinham um período mais demarcado ou período do ano mais demarcado ou uma quantidade de chuvas mais frequente, você já tem uma desertificação, ou seja, você já tem um período muito maior de seca. Isso gera, enfim, diversos impactos, inclusive na produção agrícola, inclusive na
na qualidade produzida daquele alimento, na qualidade nutricional, gerando... Isso falaremos um pouco mais à frente, né? Gerando insegurança alimentar, gerando desnutrição, enfim, tem uma série de efeitos decorrentes desses períodos maiores de seca. Em contrapartida, você também tem regiões que você consegue demonstrar que nos últimos 10, 20 anos você teve uma intensificação de chuvas, ou seja, uma frequência muito maior de inundações. Inundações trazem doenças, né? Inundações causam perda material, né? Perda de patrimônio, mas principalmente perda de vidas, né? Que se expõe, e essas inundações elas são muito mais impactantes para um território que já é, né, ou que já está vulnerabilizado, né? Casas com menor proteção, elas são mais vulneráveis a grandes períodos de chuva, né? Você tem ali, aqui no Rio de Janeiro, a vantagem de estarmos falando online é que a gente pode estar falando para o Brasil inteiro, mas assim, falando da cidade, do estado do Rio de Janeiro, aqui a gente tem inúmeros exemplos de deslizamentos, de ausência de poder público também na sua proteção, mas de uma maior, de uma incapacidade do terreno daquela região de absorver a tromba d'água vinda, né, de forma incomum, né? Incomum, mas por essa instabilidade climática que a gente está vivenciando, né, por esse aquecimento climático que a gente está vivenciando, infelizmente vai ser cada vez mais comum, né? Essas variações térmicas vão ser, infelizmente, cada vez mais comum. E o que faz com que nós, seres humanos, tenhamos que buscar nos adaptar a essa nova realidade. Só que muitas vezes, né, não é o caso propriamente do Brasil, mas alguns países que são ilhas vão deixar de existir, porque com o aumento do nível do mar, aquela ilha vai deixar de estar sobre a água, né? Enfim, então países estão em extinção também, né? Então essa nossa realidade, como a gente a conhece hoje, ela certamente vai mudar. O que a gente precisa fazer, na verdade, é tomar as medidas para que essa realidade ela mude o menos possível, que ela vai mudar. Isso já não, é irreversível. O que a gente precisa fazer é que ela mude, tenha, né, essa mudança em um nível menor do possível e que a gente consiga se adaptar de forma real, né, concreta, dessa mudança que virá. Né? Então, que a gente prepare as nossas cidades, que a gente desenvolva tecnologia suficiente para produzir com menos água, ou para produzir com mais água, ou desenvolva tecnologia para construção, enfim. Esse dia seguinte, né, como a sociedade mundial irá se relacionar com esse novo momento do planeta, também é agora que a gente constrói. Enfim, então, os efeitos de mudança climática, além de seca, inundações, variações climáticas né, tanto muito calor como muito frio. Agora a Europa, eles estão no período, né, sofrendo com calor de 40 graus. Coitadinhos, não, brincadeira, mas assim, eles não é comum ter 40 graus na Europa, né? Então você tem ali uma necessidade de adaptação daquela população, da adaptação, inclusive, da disponibilidade de água, né? De como lidar com essa nova temperatura que aparentemente é o que vai se consolidar. Um dos efeitos que é muito pouco falado, né, e que a gente irá trabalhar muito esse ano,
esse ano vai ter, inclusive, uma COP falando especificamente sobre biodiversidade, é esse declínio. Ah, mas, Tatiana, como assim declínio? É o mico-leão dourado que está em extinção, que está em processo de extinção? É a tartaruga gueriguê? É também, né? Mas o declínio da biodiversidade ocasiona uma restrição nutricional também para nós, né? Quando você tem uma quantidade menor de produção, né? A quantidade menor de produção, uma quantidade menor de fauna e flora, né? Você tem potencialmente nós teríamos ainda a estudar, né? Enfim, né? Serviços da natureza, né? Que falam muito, né, que a Mata Atlântica tem ali uma grande farmácia mundial, que a gente ainda não conhece, mas que a população tradicional já conhece, já utiliza, que isso precisa de estudo para desenvolver, para trazer isso para o conhecimento mais ampliado. Enfim, essa perda da biodiversidade, além de ocasionar faticamente, mas potencialmente, né, fome, ela também potencialmente dificulta ou inviabiliza, inclusive, achar a cura de inúmeras doenças que nós vivenciamos, que nós temos hoje, né? Que pode estar ali se estudado, né? se conhecido nessa biodiversidade que está se perdendo. Então, mas, Tatiana, por que isso acontece? Porque existe uma adaptação, não de forma darwiniana, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas existe uma realidade hoje que está preparada para a forma como o planeta existe. Se o planeta está. Se o planeta aquece, ou esfria, ou modifica, aquela biodiversidade que não estiver preparada para essa mudança vai se perder, né? Esse é o problema, essa é a grande questão, inclusive para nós, seres humanos. Se a gente não estiver com ferramentas, né, adaptados a essa nova realidade do planeta, nós estaremos entrando em extinção também. Pode passar. Alê? Alê? E o que precisa ser feito? Né? Como preparação, a redução das emissões de gases de efeito estufa, com uso de energia renovável, captura de carbono. Lembrando lá, quando eu falei assim, olha, vai chegar um momento que vai equilibrar. Né? A gente hoje, quando fala carbono zero, é aquele momento do equilíbrio. A gente emite a mesma quantidade que o planeta tem capacidade de absorver. Só que a gente tem que chegar num ponto que a gente começa a reduzir essa emissão para que o planeta ele consiga diminuir esse efeito progressivo do aquecimento. Né? Se nada for feito, vai aquecer ainda mais, mesmo que a gente equalize. Captura de carbono, substituição de combustível fóssil, redução de metano animal. Tatiana, precisa todo mundo virar vegetariano. Eu não sou vegetariana, adoraria, inclusive, mas a gente precisa pensar sobre isso. Né? Não existe imposição, mas precisa pensar em no impacto que os humanos estão causando no planeta. Né? Adaptação, então, o que precisa ser feito? São 3 coisas. Redução, adaptar e indenizar. Adaptar, resiliência e tecnologia. Preparar as cidades para a mudança climática, as cidades, as plantações, as políticas públicas também mais resilientes para a mudança climática, e investir em tecnologia. Hoje, a gente não tem tecnologia desenvolvida para muitas respostas que precisamos. Tatiana, já existe energia solar. Sim, mas ela ainda não é... A energia solar, em especial, até que já está mais barata a aquisição, mas algumas tecnologias, a gente já conhece, mas elas ainda não estão acessíveis financeiramente, que gera uma adoção por todos nós,
no ponto necessário que a gente precisa, né? Então, esse desenvolvimento tecnológico é novas respostas para os problemas que a gente ainda não tem e barateamento também do que a gente já conhece. E indenização. Como assim indenização, Tatiana? Como a gente falou desde o início, os responsáveis, os grandes responsáveis pelo aquecimento global não são aqueles que serão os mais afetados, né? Então, se existe um responsável pelo que a gente está vivenciando hoje, seja pelo excesso de consumismo, seja pelo desenvolvimento local, enfim, se existem responsáveis, eles também precisam ser responsáveis para a busca da solução, e uma das formas da busca de solução é, sim, a indenização de países em desenvolvimento. Por que a indenização de países em desenvolvimento? Porque estamos num ponto do planeta que o desenvolvimento com emissão de gases de efeito estufa, por exemplo, ele não é mais aceitável. Mas aí você vai deixar aquele país sem desenvolver? Não, claro que não. Ele precisa achar meios de desenvolvimento que não emita que não emita gases de efeito estufa, que seja mais sustentável, certamente, mas para isso precisa, né, de apoio de fundos e de recursos dos países envolvidos, que, enfim, ao cabo, são os maiores responsáveis por hoje, né, o que estamos vivenciando. Pode trocar. Então, afinal, o que é justiça climática? Justiça climática, como vista, né, como visto, a mudança climática agrava ainda mais a vulnerabilidade de grupos já vulnerabilizados. Então, a justiça climática é priorizar os grupos vulnerabilizados na mitigação e indenização dos seus efeitos. Ou seja, nada mais é do que olhar para os grupos vulnerabilizados, que eles vão para o nosso grupo assistido, né, para os nossos grupos vulnerabilizados, e priorizá-los. Priorizar a indenização, priorizar a distribuição equitativa de alimentos, priorizar o investimento em construções mais resilientes à mudança climática, às chuvas torrenciais, olhar antes de olhar para a economia, né? Para a economia mundial, que é o efeito, né? Que, afinal de contas, como é que a gente vai sair. Hoje, a nossa economia é baseada em combustíveis fósseis. Como é que a gente vai sair dos combustíveis fósseis para energia sustentável? Temos que pensar nisso com absoluta certeza, né? Essa nova forma de mundial de se relacionar com o carro. Mas antes e principalmente, como é que essas populações que já estão vulnerabilizadas precisam ser priorizadas, né? Isso é justiça social. Pode trocar. Pode trocar. Justiça social e justiça climática. Lê. Alê. Saiu para mim, acredito que tenha saído para todos. A tela está compartilhada? Não, né? Não, ainda não. O que travou aqui, vou voltar. Qual o número do slide? 9. Ok. Perfeito. Então, justiça climática, assistência social, nós trazendo
presentificando, na verdade, essa discussão, essa necessidade da justiça climática, ela traz o protagonismo para a assistência social, né? O papel da política de assistência social é essencial nessa priorização dos vulneráveis, né? Então, conhecer os efeitos, ou seja, ter esse conhecimento do que é, né? Trazer isso para o nosso discurso é muito importante, porque isso muda, sai, né, da priorização estritamente econômica, né? Como será a economia depois quando abrirmos mão enfim, né, dos combustíveis fósseis, para o que temos que fazer para proteger, para dar o protagonismo aos vulneráveis na sua proteção em relação à mudança climática. Como vimos, né, períodos de secas longas, inundações, chuvas excessivas, variação de temperatura, né, causando desnutrição, causando desidratação, excesso de calor, redução da variedade de alimentos, né? Quando você tem a redução da biodiversidade, enfim, todos esses temas, eles precisam sempre ter o olhar do mais afetado, né? Então, por isso é tão importante que a assistência social ela se aproprie dessa importância, né? Desse discurso, desse tema que é mundial e que é inevitável, né? E traga para a priorização do seu público-alvo, né? Do seu público atendido, assistido. Pode trocar. Trouxe alguns exemplos, dentre os milhões de exemplos possíveis, né? Enfim, então, o que a redução da biodiversidade causa, né? Insegurança alimentar, tanto nutricional como propriamente fome. O que as inundações causam? Perda de moradias, perda da dignidade, maior exposição a doenças, escassez de água, insegurança alimentar, nutricional e fome, desidratação. Aqui, mas o que o derretimento do gelo polar tem a ver com o Brasil? A gente não tem gelo no Brasil. Sim, mas aquele derretimento polar pode estar liberando doenças que estão inertes ali, congeladas, enfim, né, bactérias, vírus e tal. Haverá, então, uma potencial maior exposição a doenças. Enfim, são exemplos aqui. A ideia hoje dessa conversa é trazer o tema, trazer a importância da mudança climática para o protagonismo da assistência social na proteção dos vulneráveis, que são eles, ao fim e ao cabo, os mais atingidos por essa nova realidade mundial, por esse novo tema mundial. Então, deixo nossos contatos. A Alê, se você quer trocar para a última tela. Por não justificar. Então, agradecemos imensamente e me coloco à disposição para qualquer tipo de dúvida, enfim, para trocar ideia, como é que a gente pode utilizar isso nos nossos projetos, no nosso, até no nosso próprio discurso com o poder público, com financiadores, enfim, associados. Estou à disposição. Tá fechado, Lê? Verdade. Hoje foi ótimo. Acontece. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Não, ninguém? Então tá bem. Pessoal, eu vou lembrar mais uma vez que nós vamos encaminhar esse material. O percurso foi gravado, tá? Amanhã, no máximo depois, a gente está encaminhando para o e-mail de vocês. Quero agradecer a Tati mais uma vez, essa grande parceria nossa, né? Como você falou, já está aí perdurando e vai seguir, se Deus quiser.
muito obrigada aqui em nome da nossa presidente, da Janete, né, em nome da Capemisa Social. E a gente se vê em breve. Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada aí pela também no final, tem que assinar o nome no final. Até a próxima. Você vai dar obrigação na hora daquela ação de 10 da manhã e 10 Então, por favor, é só encaminhar que a gente, enfim, encaminha mais material, o que vocês quiserem. Ah, Tatiana, eu estou pensando em escrever um projeto, que lembrei desse ODS que você falou, me manda material. Pode falar, a gente municia vocês de bons argumentos. Perfeito, Tati. Muito obrigada. Gratidão, Tatiana. Oi, dona Doralice, tudo bem? Boa tarde. Gratidão, Tatiana. Um assunto importantíssimo para a nossa vida, né? Muito agradecida. Viu? Eu que agradeço a oportunidade. Um beijo. Tchau, tchau. Muito obrigada. Beijo. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada aí pelo percurso.